Aqui está a trajetória de angústias de quem vive ou convive com HIV, contadas por nosso sobrevivente, ou melhor, nosso vivente, pois ele não gosta do termo sobrevivente desde que a sua vida começou a ser chamada pelos médicos de sobrevida. Ele narra sua viagem através do tempo, que começou antes de 1980 e terminou numa tarde ensolarada de seu confinamento em 2020. Em 2020, isolado em seu apartamento em plena pandemia de Covid, resolveu escrever suas angústias vividas por outra pandemia e revistas por ele neste momento. Pouco antes de 1980, ele nasceu, cresceu, teve filho e por volta dos seus 20 anos, mais precisamente na década de 90, o seu medo era da triste, feia, condenável e inevitável morte. Era o período que não existia nenhuma alternativa de tratamento. Existia o pânico na sociedade. Segundo ele, quem se descobria positivo não contava nem para a própria sombra. Se sentia um rato de laboratório. Ter filhos era uma irresponsabilidade e também crueldade, mas muitos tiveram sem saber sua sorologia. Grande parte dessa geração de infectados são de transmissão vertical, infectados pelos pais. Mas ele diz que nessa fase aprendeu a priorizar o que era importante e a viver intensamente o presente. Na década seguinte já havia tratamento viável e consolidado, do qual ele se beneficiou, o coquetel. Mas conta que também consolidado estava o temor dos efeitos colaterais dessas medicações, pois alguns sofriam severamente. Relata que os que descobriam sua sorologia nessa época, após superar o pânico inicial herdado da década anterior, já que a sociedade não acompanha a evolução da ciência e medicina nesse tema, logo substituíam o medo da morte certa pelo medo de ser um potencial vetor de transmissão de morte para quem se ama. Pelo medo da rejeição da sociedade, que se manifestava em demissões e expulsões de casa pela família ou abandono pelos companheiros. Foi a década em que ele soube que não mais ia morrer de AIDS, que o termo aidético se tornou pejorativo, um xingamento, e que viver com HIV não o impedia de fazer praticamente nada. Então já se podia planejar o futuro, que incluía ter filhos lavando sêmen ou introduzindo com seringa para proteger os parceiros sorodiscordantes, ainda que o parto não pudesse ser normal, nem amamentar sendo a mãe positiva. Na década de 2010, após o pânico inicial herdado da primeira década ainda, logo é substituído pelo pânico moral, que contribui para pensamentos suicidas em grande parte dos acometidos e que por vezes perduram porque a sociedade continua não acompanhando a evolução. Ele diz que a pessoa que se infectou nesse período descobre que poderia ter evitado a infecção se tivesse usado a PEP, que funciona como uma pílula do dia seguinte. Nesse caso, precisa tomar por 28 dias. Ou a PrEP, que funciona como um anticoncepcional. Que o termo coquetel foi substituído por antirretrovirais, os ARVs, e que a toxicidade desses é bem menor e que existem várias opções de combinações. O seu maior medo hoje é da não garantia da manutenção da gratuidade do tratamento, porque ainda é bastante dispendioso e fundamental para a sua vida e a melhor prevenção. Os recém-diagnosticados descobrem que, tendo adesão ao tratamento, logo ficam indetectáveis e intransmissíveis. Quer dizer, não mais transmitem um vírus e que podem ter relações e filhos como as outras pessoas. O preconceito e a discriminação da sociedade persiste e o temor
é de ser marginalizado e apontado como pecador punido, o que não é uma verdade. Mas logo aprendem a cuidar bastante da saúde física, mental e espiritual e a desconstruir preconceitos que geralmente contribuíram para a sua própria infecção. Na década atual, persiste o pânico, a má informação da sociedade, assim como o preconceito e a discriminação. Mas existe também um estudo promissor de cura, feito por pesquisadores brasileiros da equipe coordenada pelo Dr. Ricardo Dias, de uma universidade pública federal. E o nosso vivente tem sua esperança fortalecida e diz: De repente me dei conta de que tudo havia mudado, porque havia a ideia e o anúncio da cura. A ideia da morte inevitável paralisa. A ideia da vida mobiliza. Mesmo que a morte seja inevitável, como sabemos, acordar pensando que se vai morrer faz tudo perder sentido. A ideia da morte no lugar da vida é a própria morte instalada. De repente me dei conta de que a cura da AIDS sempre havia existido como possibilidade. Ela já existia muito antes do anúncio do fato acontecido. E o seu nome era vida. Foi de repente.